Cara, pelo visto, a transferência de Rodrigo Castilho pro Fluminense parece ter melado. A informação é que a negociação travou há um dia da janela fechar, e eu vou te explicar o motivo aqui, porque é incomum e porque isso pode estar sendo bom pro Fluminense. Teve também uma entrevista do jogador do Julian Midjan lá no aeroporto, no Uruguai. Roda a vinheta do Giro de Notícias. Vamos embora aqui no Raiz Tricolor e a gente já vem com a informação mais importante. Uma informação divulgada pelo jornalista César Luiz Merlo, confirmada pela nossa equipe aqui no Jornada KTO 1902, é de que a negociação do Fluminense com o Rodrigo Castilho, lá pelo Lanús, aliás, com o Lanús pelo Rodrigo Castilho, ela está travada. E por que essa informação vem agora? A informação do César Luiz Merlo é de que a transação está travada porque o clube brasileiro não está disposto a assumir a carga tributária a ser de um importante aspecto impositivo, né? Não está, e isso dificulta a sua saída, tá? Carga tributária significativa. É isso que se diz aqui. O que está complicando a saída dele do Lanús, o tempo é essencial, porque o TMS seria tipo a janela de transferências no Brasil, se encerra amanhã. Vamos lá, deixa eu te explicar o que é essa situação, te explicar o porquê que isso é incomum, e deixa eu dar a minha opinião, depois eu mostro a entrevista aqui do Julian Midjan. Vamos lá. O que está dizendo aqui? O Lanús, já há um certo tempo, quem assiste aqui o Raiz Tricolor está sabendo disso, eu já falei algumas vezes que o Lanús quer 10 milhões de dólares pelo Rodrigo Castilho. Eu também já falei aqui algumas vezes, em algumas apurações, que o Lanús queria, quando o Fluminense iniciou a negociação, isso veio da imprensa de lá, 10 milhões de dólares limpos, 10 milhões de dólares livres de impostos. Quem aí tem empresa ou é funcionário e sabe disso, que é, quando você, por exemplo, recebe um salário, o teu patrão paga 2 mil e você recebe 1.500, fazendo em valores aqui fáceis para você entender. Numa transferência, a mesma coisa. Se você vai contratar alguém, vai comprar alguém, eu te pago 10 mil e você tem que pagar um imposto, alguma coisa, um DUDA para quem lida aí com Detran e etc. E você vai receber talvez 9.500, depende da carga tributária que seja. No futebol não é diferente. Se o Fluminense pagasse, quando o Fluminense, por exemplo, vendeu por 10 milhões de dólares, aos cofres do Fluminense, muitas das vezes, chega 9 milhões, 9 milhões e 200, 8 milhões e meio. Por quê? Por várias vezes existem taxas de inscrição, taxas de transferência, o câmbio, o fato de você ter que trocar o real para dólar, e aí há uma defasagem, impostos que têm que ser pagos. E essas taxas, na maioria das vezes, quando você realiza uma venda, ela acaba ficando para o clube que está vendendo. Em alguns casos muda. Por exemplo, a venda do Endrick para o Palmeiras, eu lembro que na época, não vou lembrar agora de cabeça, mas era tipo assim, 55 milhões de euros. Mas na verdade a venda era por 70, porque o Real Madrid estava assumindo uma série de encargos que se teria nesse período, que davam quase 15 milhões de euros, e isso estava no bolo da venda, porque não é comum que o clube que esteja comprando pague. Deu para entender? Acho que deu, né? Esse valor normalmente era comum que fosse do Lanús, mas o Lanús já está deixando claro que queria isso limpo. O Hulk, por exemplo, aqui no Atlético Mineiro, no Brasil, ele recebe o salário dele, é de, não lembro agora de cabeça, mas tipo 2 milhões de reais o líquido. O Atlético deve gastar uns 3 milhões e pouco por mês, mas ele recebe 2 milhões de reais líquido. É o valor que vem na mão dele. O Lanús já está querendo só um tempo, e agora travou nessa. O Fluminense chegou aos 10 milhões de dólares que o Lanús havia pedido no seu valor geral pelo Rodrigo Castilho, e eles não estão aceitando. O Fluminense chegou nesse valor e eles não estão aceitando 10. Eles querem 10 livres de impostos. E aí essa diferença fica aí entre 1 milhão e 2 milhões de dólares a mais. Ficaria em torno de 10%, dá para dizer assim. Não é uma informação isso, tá? Isso é uma média do que se vê geralmente. E agora o Fluminense não quer aceitar pagar esse valor a mais. Eu sei que vai ter muito torcedor, acho que eu expliquei a história toda. Pra vocês terem noção, o Castilho já tinha voo hoje à noite.
Assim, ele tinha voo hoje à noite da Argentina pro Rio de Janeiro. A gente aqui do Jornada, né, do Raiz Tricolor, do Jornada, a gente já tava preparando a cobertura porque o Midjan chega hoje à noite, vendo para levar 2 repórteres, um ficar no Internacional, o outro aqui, blá, blá, e travou a situação. Tá tentando destravar para ver se ele ainda pega um voo que chega à noite hoje, chega acho que quase meia-noite no Galeão. Então foi uma trava meio que de última hora, quase que de não compreensão. Ou o Lanús mudou de ideia, ou então o Fluminense não havia compreendido a diferença nas propostas, nas conversas. Mas, cara, eu vou trabalhar muito na sinceridade aqui. Eu falei isso no Canal 20 agora há pouco. A impressão que eu tô tendo muita gente aí já vai ter passado por isso e sabe, ou até já falou em alguns casos. É que eu dei o exemplo pro Phil, que é quando você vai pra uma festa, vai pra alguma coisa, longe de casa e tal, e aí você vai lá comprar a sua passagem de ônibus. Aí você compra a passagem e você percebe que, putz, comprei pra daqui a 2 dias. Caraca, que merda, vou ter que comprar outra passagem. Aí você vai até lá comprar a passagem, tenta comprar e tal, na hora de vai pagar, tua conta tá bloqueada. Fala, não consigo pagar no Pix. Não, passa no cartão. Aí você tenta comprar aqui no cartão, na hora que vai passar, fala, ó, o cartão tá sem limite. Ué, mas não, fulaninho usou, tá sem limite. Caramba. Aí você vai, não, pede o cartão emprestado pra fulano. Aí fulano manda o cartão, o Uber roubou teu cartão no Uber Flash. Aí você tá, não, faz o Pix aqui pra mim, por favor. Aí fala, não, vendeu o assento, vai ter que pegar de um outro ônibus aqui. E aí tua mãe, teu pai chega assim nas suas costas e fala assim, cara, não é melhor você não ir, não? Às vezes isso é um sinal, isso é um aviso de que, pô, você tá fazendo tanta força pra ir, não é um negócio tão assim. E a impressão que eu tenho, cara, é essa. É que o Fluminense foi fazendo esforço, e aumenta valor, e isso aqui. E aí, cara, para 10 segundinhos, você aí que tá desesperado e que tá pronto comentando bem assim, tem que pagar mais e dane-se. Para, por favor, 30 segundos. Você percebeu que o Fluminense você tá querendo que o Fluminense pague? Vou botar 11, tá? 11 milhões de dólares. Que é basicamente o valor que o Fluminense pagaria pelo Buanga, quase esse valor. Que é quase o dobro do que o Fluminense pagou pelo Canóbio. O Fluminense pagaria 11 milhões de dólares por um centroavante que tem 27 anos e que na carreira inteira ele não tem 30 gols. Não chega a 40 gols, porque ele tem alguns pela Série B de lá. Ele não chega a 40 gols e ele já tem 27 anos. É porque às vezes a gente... Sabe, quando você vai se perder, você vai tomando um golpe. Eu dei esse exemplo pro Phil também. Quando você toma um golpe ali, que você vê celular anunciando, você vai comprar o celular tá 5 mil, você olha e o celular tá por 2. E aí o cara vai, não, no boleto, é mais barato. Paga aqui, ó, já pagou? Conseguiu pagar? Não precisa, senão eu vou vender pra outro. Parece isso, cara. O Fluminense entrou numa espiral de maluco e a torcida apoiando. E aí eu olho pra situação e falo, cara, eu acho interessante a contratação. O cara parece ter bom futebol, olhando alguma coisa dele, pareceu... Mas, gente, é o dobro da maior compra da história do Fluminense. Você jura que o Rodrigo Castilho seria isso? E, novamente, ele pode chegar e se transformar... Se o Germancano tivesse custado isso em 2022, ele teria valido a pena. Teria feito sentido hoje. Mas, na época, não faria o menor sentido. E é essa situação. A chance disso acontecer é mínima. Do Rodrigo Castilho valer os 11 milhões de dólares. Gabriel, mas a gente vai ficar só com o John Kennedy, um Germancano sem confiança até o meio do ano? Existe mais 25 dias, e a diretoria do Fluminense adora a janela de transferências, e vamos para transferências internas de jogadores que jogaram estadual. Se o Fluminense vai pagar 11 milhões de dólares agora, é o valor que o Fluminense vai pagar. O Fluminense volta, pega esse dinheiro todo e dá na mão do Hulk, do Atlético Mineiro, divide ali, 60 milhões de reais. Parcela com o Atlético, divide e gasta isso tudo na contratação e no salário do Hulk, faz mais sentido do que no Castilho. E olha que seria ruim, não seria bom. Tem o mercado interno. Gente, um erro não pode justificar um erro maior ainda. Principalmente se um erro de não ter centroavante está tentando justificar 60 milhões de dólares num cara que não tem 40 gols e tem 27 anos. E não é que ele não tem 40 gols e na temporada passada ele fez 35. E ele tá na temporada... Não! Então, assim, a minha visão segue a mesma. Eu acho uma boa a contratação do Castilho. Me parece interessante ir buscar o centroavante do Lanús. Mas, pra mim, o Fluminense está sendo engambelado dentro do seu desespero. E a torcida tá comprando esse barulho junto. A torcida tá comprando essa parte junto. Isso é importante destacar. Ah, mas eu não tô. Exato, porque existem as exceções.
Mas a massa tá indo junto, tá justificando. 11 milhões de dólares. Essa conta vai chegar. Enfim. A gente fica atento, porque a qualquer momento a informação pode mudar. Deixa eu botar a entrevista aqui do Julián. Esse, pra mim, é uma boa contratação e uma boa contratação também relativa financeira, tá? Acho que o valor valeu a pena. O melhor zagueiro do Campeonato Uruguaio agora é do Fluminense. Olha aí só. ¿Cuándo te enteraste? Todo fue muy rápido, entre Viernes, sábado y domingo fue el tema que salía para otro lado. Y vos tenías decidido sí o sí salir en este mercado, ¿no? Bueno, sí, obviamente también quería salir por el año que tuve, pero bueno, aquí ya se dio la oportunidad, ahorita pensar en lo que viene y estar a la altura. Tem mais resposta, tem mais 20 segundos, mas tô achando honestão o cara, tá? Gostei disso, do tipo, cara, foi entre sexta e sábado, veio e tal, achei interessante, funcionou. Pô, mas você já tinha decidido sair nessa janela? Não, já, eu fiz um ótimo ano passado, já tinha a oportunidade de sair, então tava pra sair esse ano. Isso pode ser que uma hora isso magoe a gente, mas tô achando ele sincerão. ¿Se le puede tirar algún guiño a la selección de Colombia? Bueno, A no, ver yo si sigo está trabajando, esperemos que sea Dios obrando y bueno, lo que importa es el trabajo y ya el tiempo lo dirá. El tema del pase, vos cedés tu porcentaje que te corresponde esa decisión, ¿por qué es? Bueno, en gran parte pues se habló el tema de mi empresario y eso, coordinaron el tema y bueno, ya eso ya quedó en manos de ellos. Aí, cara, e aí eu vou falar um detalhe. Estão super valorizando e acho que estão certos lá, porque ele pegou um percentual que poderia ser dele na transferência e ele repassou ao Nacional. Isso também me parece uma parada também pra agilizar a transferência. Enfim, ele tá mirando aqui que vai ter um salário maior, vai recuperar esse dinheiro. Acho que pode supervalorizar, mas achei uma decisão que muita gente mesquinha não teria. Tô animado. Hoje à noite chega, tá? Ele chega ali, vem do Uruguai, acho que escala em Guarulhos, e vem para o Rio de Janeiro, chega por volta de 00:20 no Galeão. Teremos cobertura por lá. Beleza? Se inscreve, tamo junto. E qualquer mudança na situação do Castillo, a gente fala por aqui. Valeu.